Olá! Vamos mergulhar hoje nos fundamentos do processo civil? Para a gente entender como a máquina da justiça brasileira realmente começa a girar, precisamos olhar para três pilares, que respondem a três perguntas essenciais. Primeira, quem de fato tem o poder de julgar? Segunda, como se faz para acionar esse poder? E, finalmente, com um país cheio de tribunais, para qual deles a gente leva um caso? Para organizar o nosso raciocínio, a gente vai seguir 4 passos. Primeiro, vamos entender o que é esse poder de julgar do Estado. Depois, a gente vê como qualquer pessoa pode provocar o sistema a agir. Em seguida, vamos aprender a encontrar o tribunal certo para cada caso. E, por fim, vamos dar uma olhada nas regras do jogo que fazem tudo isso funcionar de forma organizada. Bom, vamos começar pelo começo então. A ideia central é que, para que a sociedade não vire um caos, o Estado tomou para si o monopólio de dizer o direito, de fazer justiça. E esse poder supremo, essa função do Estado, é o que a gente chama de jurisdição. Agora, olha que interessante essa definição. A gente costuma pensar em jurisdição apenas como um poder, mas a palavra-chave aqui é poder-dever. Isso significa que o Estado não pode simplesmente escolher se vai ou não resolver um conflito. Ele tem o dever de agir. E o objetivo é sempre o mesmo: pegar a lei, aplicá-la a uma situação real, dar uma solução definitiva e, com isso, trazer a paz social. A imagem que vem à cabeça quando se fala em justiça é sempre a de um conflito, uma disputa. Só que seria um erro achar que o judiciário só entra em campo quando tem briga. O sistema também tem um papel, digamos, mais administrativo, mais consensual. E essa distinção aqui é fundamental. De um lado, a gente tem a jurisdição contenciosa, que é a briga clássica, autor contra réu. Aqui o juiz é um árbitro que aplica a lei de forma rigorosa. Do outro lado, tem a jurisdição voluntária. Aqui não tem litígio, não tem briga. As partes estão de acordo, como num divórcio consensual, e só precisam que o Estado valide aquilo. Nesse caso, o juiz age mais como um gestor de interesses. Ok? Então a gente já entendeu que o Estado tem esse poder gigantesco. Mas, por natureza, esse poder é inerte. Ele fica parado esperando. Para que ele se mova, ele precisa ser provocado. E o nome técnico dessa provocação é ação. Essa é a grande questão, certo? Se o juiz não pode sair por aí resolvendo os problemas que ele vê na rua, como é que se faz para que ele olhe para um caso específico? A resposta está justamente no direito de ação. E essa citação do professor Marcos Vinícius Gonçalves é perfeita. A ação é o gatilho, é o nosso direito de chegar para o Estado e falar: cumpra o seu dever de julgar. E o ponto mais importante é esse: a ação é um direito que se exerce contra o Estado e não contra a outra parte. A gente pede ao Estado que ele se mova para resolver o problema. Muito bem. Então, já estabelecemos que o Estado tem o poder, a jurisdição e que a gente provoca esse poder através da ação. Só que onde? Para qual juiz a gente pede? É aí que entra o terceiro conceito fundamental de hoje, a competência. Pensa na estrutura do judiciário. É imensa, complexa, tem justiça estadual, federal, do trabalho e dentro de cada uma, inúmeras varas. Se a gente entrar com a ação no lugar errado, é perda de tempo e de dinheiro. O sistema precisa, então, de um mapa. E esse mapa, esse GPS do judiciário, são as regras de competência. É a competência que vai distribuir o trabalho e dizer exatamente qual juiz, qual tribunal tem a atribuição para julgar aquele caso específico. Então, numa linguagem mais técnica, a gente diz que a competência é a medida da jurisdição. Pensa assim: a jurisdição é o poder total que o Estado tem para julgar. A competência é a fatia desse poder que cada juiz recebe, é o que organiza todo o serviço. E agora vamos para a parte mais concreta, mais do dia a dia. Como é que esse GPS funciona na prática? As coordenadas, as instruções estão no nosso manual, que é o Código de Processo Civil, o CPC. Ele é que vai dizer, preto no branco, onde cada ação deve ser proposta. E por que isso é tão importante? Porque essas regras trazem segurança e equilíbrio. Elas impedem que uma parte escolha um foro que a favoreça, por exemplo. Vamos dar uma olhada em como o artigo 53 do CPC resolve algumas situações bem comuns. Olha só a lógica por trás de cada regra. Para um divórcio, a lei busca um ponto comum, o último lar do casal. Faz sentido. Já numa ação de alimentos, a lei claramente protege quem está mais vulnerável. O processo corre onde mora a pessoa que precisa receber a pensão, para facilitar o acesso dela à justiça. E em casos de reparação de danos, a lei dá uma opção para a vítima. Ela pode processar na sua própria cidade ou no local onde tudo aconteceu. Cada regra tem um porquê. Agora vamos pensar em outra situação bem prática.
Imagina que uma empresa entra com uma ação para cobrar uma dívida, e a pessoa que está sendo cobrada entra com outra ação pedindo para anular o contrato que gerou essa dívida. Se juízes diferentes julgarem esses casos, a gente corre um risco sério de ter decisões opostas. Para resolver isso, o CPC traz a solução no artigo 55, a conexão. A lei basicamente diz que se duas ou mais ações estão discutindo os mesmos fatos, o que a gente chama de causa de pedir, ou se elas buscam o mesmo resultado prático, o pedido, elas são consideradas conexas, ou seja, interligadas. E o que a conexão faz? Ela junta esses processos. Eles passam a tramitar juntos para que um único juiz decida tudo de uma vez. O objetivo é claro: garantir que a decisão seja coerente, evitar sentenças contraditórias e, de quebra, economizar tempo e recursos do judiciário. É um mecanismo de pura inteligência processual e segurança jurídica. E para a gente terminar, fica uma provocação. A gente viu que a lei se esforça para ser muito precisa ao definir quem é o juiz competente. Mas, e se mesmo com todas as regras, dois juízes se consideram competentes para o mesmo caso? Ou o contrário, se os dois dizem que não são competentes? Bom, aí a gente entra num outro campo fascinante do processo civil, que é o conflito de competência. Mas isso, claro, já é assunto para uma próxima conversa.